Pega a visão. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro, ao saber dos mais de 1,5 milhão de pessoas que tem nessa cidade, e saber que vocês representam essas 1,5 milhão de pessoas, eu vejo que quem perde é quem não veio, né? Porque a potência de Goiânia se encontra sentada em cada uma dessas cadeiras ocupadas aqui. Então, parabéns por ter visão. Amanhã ou depois alguém pergunta, como o fulano conseguiu? Conseguiu naquele dia que eu me propus em estar em um auditório e você estava fazendo alguma outra coisa, como expor favela acontecendo debaixo do seu nariz. Então, muito orgulho de cada um de vocês. Parabéns por estar aqui. Bom, primeiramente, é importante todas as pessoas que estão nessa sala aqui, só permanecer na sala quem de fato estiver nela de corpo e alma, né? Então, enquanto tiver... tem alguém que não está aqui dentro. Então, a favela precisa se unir no sentido de um ouvir o outro até que a ser um seja a voz. Então, essa visão tem que estar entre todos nós. Importantíssimo isso para a gente. Primeiro, nós somos da época do trabalhar por conta, né, Zezé? Nós já somos lá de trás, né? Na nossa época não tinha essa parada de empreender, o que você acabou de falar. Eu trabalhava por conta. A gente começou para colocar comida na mesa, é isso, né? É uma coisa que eu falo muito, que está até lá no meu livro. Bill também fala isso. Quando eu chegava na minha casa com... A minha mãe ficava mais feliz em ver eu chegar com uma verdura do sacolé que eu tinha vendido do que com um boletim com nota azul. Então a gente trabalhava para ajudar em casa, trabalhava por conta e transformar essa parada em empreendedorismo e a gente continuou fazendo. Só que é difícil pra caramba chegar onde a gente chegou, a gente tem que ser realista nisso. É mais difícil se manter depois que chegou. E é mais difícil ainda continuar crescendo depois de se manter. E a gente conseguiu chegar nesse lugar. De tanto se cansar de alguém querer ditar o que era pra gente fazer, né? Então a gente foi pegando a coisa e falando, cara, eu vou trilhar esse caminho, nós por nós mesmos, tentar entender o processo, passar a fazer a coisa acontecer e mostrar que nós somos voz, que a gente não tinha voz, a gente não tinha espaço como esse aqui. A gente não tinha há 30 anos, porque eu sou velho, tá, galera? Eu tô com essa carinha de velho aqui, mas eu sou bem mais velho do que vocês imaginam. Então, há 30 anos atrás, isso aqui era impensável, isso que nós estamos fazendo aqui. Não dava. A gente ia ter uma sala de escola pública que já era lucro pra gente, mas que era ditado o que eles queriam que a gente aprendesse. É como se te falasse, você pode ir até aqui, daqui para lá nós não vamos te contar, não. E ninguém falou com a gente sobre negócio, sobre educação financeira, sobre gestão das emoções. Ninguém falou com a gente sobre nada do que nós tivemos que aprender na Tora lá atrás e começar a fazer. Então nós começamos a trilhar um caminho e falar, pera, essa linha imaginária que vocês imaginaram, nós vamos começar a passar desse negócio aí. E aí começamos a invadir, né? E aí fomos invadindo a rua primeiro, depois fomos invadindo os bancos com conta bancária, depois fomos invadindo as livrarias com livro, fomos invadindo e fomos tomando essa parada e a galera passou a falar, opa, esses caras existem, e agora já passaram a nos escutar, né? Porque já é o lucro da parada. Primeiro assim, ninguém nos notava, até que nós nos notássemos, depois passaram a nos notar, mas olhava de cara feia ainda, depois passaram a nos notar com respeito e hoje nos ouve. Então o fato de estar dentro de um auditório desse, bonito desse jeito aqui, sendo voz, é passar por todo esse processo até chegar no momento de pegar o microfone e falar. Só que quando esse momento chega, aí você já tem que ter muito preparo, né? Porque o pior que pode acontecer pra gente é a oportunidade chegar antes do preparo. E aí é onde a gente tem que se policiar. Até onde nós estamos nos preparando para quando chegar a sua hora de pegar o microfone. Porque é muito fácil, hoje em dia, é muito fácil você viralizar alguma coisa e surgir. Mas se você não estiver muito preparado, você se dissolve numa velocidade muito maior do que quando a panela de pressões subiu. Então, você pegar uma Forbes, igual o Renê pegou, alcançar os números que eu alcancei, isso não é simples acontecer. É possível, mas não é simples. Só que se a gente não está preparado, a gente já tinha sumido muito tempo. Então, a ideia não era empreendedorismo, era trabalhar por conta. Quem entendeu trabalhar por conta e passou a estudar aquilo, sobreviveu, porque tem um processo antes de viver, a gente tinha que sobreviver. Sobrevivemos ao trabalhar por conta, alcançamos o empreendedorismo, mas é continuar na condição de aprendiz para continuar crescendo. E usar o sentido de ser voz com toda a humildade do planeta, entendendo que nós não começamos nada e não estamos terminando nada, nós só estamos meio, nós só somos quem estamos com o bastão na mão hoje. A ideia é eu pego o bastão, melhoro o bastão e repasso o bastão. Então é ter responsabilidade com esse bastão,
para quando chegar a nossa hora de repassar, alguém lá na frente tem muito orgulho e fala, cara, lá atrás o Rick contribuiu pra caramba na época dele. Porque não tem essa do Rick é o cara. Eu sou bom na minha época no que eu faço, mas daqui a pouco eu tô passando. Então pode ser que alguém que esteja sentado aqui pegue esse bastão e vai dar continuidade nessa parada depois. Então a responsabilidade é segurar esse bastão e passar ele com mais qualidade do que nós recebemos. Essa é a visão. Primeiro, deixa eu só pegar um gancho na pergunta que você fez antes, que é como a gente lida com o dinheiro depois que ele chega. Porque pra gente que vem da comunidade parece assim, ó, eu ganhei dinheiro, agora eu não posso mostrar que ganhei não, porque senão passa a ser tirado na minha quebrada. Então é bem importante falar disso. Eu passei fome, né, cara? Eu comi um bico de banana, broto de bambu, sabambaia, molho de mamão verde, para não ficar com fome. Já teve dia que eu não tenho nem isso e tinha que agradecer por estar vivo com saúde, porque do meu lado tinha um cara que não tinha saúde, então estava melhor do que ele, eu tinha que ser grato àquilo. E aí você pensa, um cara que passou fome, de repente assina um contrato de 1 milhão. Quando eu vi 1 milhão pela primeira vez, eu já até estranhei. Na minha conta lá, 1 milhão, pensei, peraí, a única vez que eu vi 0 na minha conta foi para cá e não para cá, então já deve estar errado esse negócio aqui. A gente já estranha aqui. É muito zero. É muito zero aqui, como é que eu faço? E aí, o pior que pode acontecer para qualquer um é o dinheiro chegar antes da educação financeira e a oportunidade chegar antes do preparo, né? Então eu acredito muito que eu fui me preparando durante 4 décadas, involuntariamente, para viver o que eu vivo hoje. Porque eu li muito, né, cara? A gente tem a mania de falar que um livro é caro, só que o cara que fala que um livro é caro, ele tá falando isso de um iPhone na mão. Então ele não tem contradição no que ele está fazendo. O cara toma bucanas dentro do Heliópolis, dentro do Capão Redondo, dentro da Rocinha, dentro da Cidade de Deus, e o cara fala que o livro é caro. Não é. O cara está tomando bucana de R$300 a garrafa. Então não é caro. Ele escolheu o que é caro e o que é barato. Ele escolheu não saber sobre dinheiro, ele escolheu não saber sobre negócio. É uma questão de escolha. Eu comecei a comprar livro em sebo para começar a aprender sobre as coisas. E ainda assim foi muito difícil para mim. Eu tive que suportar 4 décadas de anonimato até lidar com R$1 milhão. Quando chega esse R$1 milhão, aí a minha primeira coisa foi, cara, eu quero comprar uma casa pro meu pai, que se der, no dialeto da favela, se der merda isso aqui, eu dei uma casa pro meu pai. A gente, favelado, fala merda, tá? Mas é porque a gente não faz sala, né? A gente é o que é e pronto. Se eu tiver dado uma casa pro meu pai, eu sou o cara mais feliz do mundo. Meu pai criou 5 filhos, meu pai e minha mãe criou 5 neguinhos do cabelo amarelo dentro de uma comunidade sem ninguém pegar em arma e sem minhas irmãs engravidar na adolescência. Isso já é R$1 milhão na conta. O outro 1 milhão é consequência desse primeiro 1 milhão de que ter tido berço, né? Então eu não queria ter uma casa, eu queria dar uma casa pro meu pai. Aí depois dei pros meus irmãos, falei, agora eu tenho que comprar meu barraco, né? E aí você fica com aquela preocupação que a minha, do Bill, do Celso, a sua, do Renê, fala, cara, se eu sair da comunidade vão falar que eu mudei. Pô, ganhou dinheiro, já saiu do morro. É assim que funciona a cabeça de alguns, né? E aí você tem que cair a ficha para você que vão falar de você de qualquer jeito. Se você não ganhar dinheiro, vão te chamar de perrapado. Se você ganhar dinheiro, vão te chamar de metido. Funciona assim, vão falar de você de qualquer jeito. Então não deixa de fazer seu corre, não. Agora, não perde a essência. Não esquece de onde você veio. Não joga fora a sua caixa de isopor, porque o mundo não gira, capota. Então não sai tirando onda de que resolveu para você, porque o jogo tá rolando. Você não ganhou o jogo. Você pode estar ganhando de goleado, mas o jogo tá rolando. Então pode ser que daqui 1 segundo você precise voltar lá na comunidade que você saiu. E a maneira que você saiu é muito mais importante que como você está, porque dependendo da maneira que você tiver saído, você não consegue voltar. René de favela sabe disso, favela sabe disso, favela sabe. A gente sabe como é que é. A gente não volta. Então eu não sei que o Rick deu certo quando eu sou aplaudido de pé em Harvard. Eu palestrei em todos os continentes do mundo, eu vendi 11 milhões de cópias de livro. Isso pra mim não é dar certo. Agora, quando eu volto a Copacabana ao vivo numa live, os caras que estão lá olham pra mim e falam, cara, você me representa como objetivo de vida, aí eu sei que eu dei certo. Porque eu voei sem perder a conexão com o lugar onde eu vim. Então, gratidão. Isso é a vitória. Que a primeira vitória é você conseguir chegar. A segunda vitória é você não se esquecer de onde que você veio, porque aquele que não sabe de onde veio jamais saberá para onde ir. Hoje a galera fala, por que você anda com essa caixa? Eu falo, porque eu sei de onde eu venho. Porque eu sei que o jogo não acabou, porque eu sei que está rolando, porque eu sei que o mundo não gira, capota. Eu estava muito preparado, humanamente falando e mentalmente falando, para lidar com esse dinheiro. Eu não estava esperando esse dinheiro na minha conta. Eu não estava esperando. Pô, palestrei em todos os continentes do mundo. Você tá maluco? Um cara que nasce, que passa a adolescência na Mangueira, no Rio de Janeiro, ele só espera arma, fuzil, igual o Renê falou. O jornal antes do Renê no Rio de Janeiro era tráfico de droga no Alemão, operação no Alemão, mata não sei quantos, BOP invade Penha. Pô, tem um monte de coisa acontecendo lá dentro do Alemão que não é isso ali. E fica parecendo que a gente é aquilo. Até surgiu um cara lá dentro e fala, peraí. Tem outras coisas acontecendo aqui que vocês não estão falando. Teve uma garota aqui que passou na Olimpíada de Matemática em primeiro e vocês não falaram. Se cai um corpo na casa dela, vocês vêm cá e cobram. Não entendi, legal. Aí o cara cria uma voz para ser a voz do lugar, para falar aquilo que não falavam desse mesmo cara.
Só que esse cara cria isso e não perde a origem. Aí ele consegue voltar na comunidade dele, transitar lá dentro, eu consigo voltar na Mangueira, na praia, porque eu soube sair ali de dentro. Então, para você, eu não sei aqui quem já alcançou o objetivo na vida, não sei aqui quem já alcançou 1 milhão na conta, mas o primeiro milhão é estar sentado aqui numa cidade que tem mais de 1 milhão de pessoas, e vocês estão aqui sentados, já são milionários de conhecimento, estão buscando, estão plantando, isso aqui é parte do plantio. Para você que já alcançou essa condição, não joga fora a caixa de isopor de vocês, não. Se é um barbeiro, não joga fora a máquina, não. Se é uma manicure, não joga fora a maletinha, não. O mundo não gira, capota. É muito importante você ter essa noção do capote que o mundo dá. Se tiver que se apaixonar por alguma coisa, se apaixone pelas voltas que o mundo dá, porque ele dá volta o tempo todo. A grosso modo, gratidão. A grosso modo, há 6, 7 anos atrás, se eu falasse que eu ia rodar o mundo, dando palestra, escrevendo livro, alcançar R$1 milhão, a galera ia rir da minha cara. Só que eu estava preparado para aquela risada. Eu não estava preocupado com aquela risada, eu só estava preocupado com o que eu estava plantando, com o que eu estava cultivando. Eu sabia que eu ia chegar. Eu tinha certeza que eu ia chegar. Quando? Eu já não sei, que aí é com Deus que eu sirvo, não é comigo. Mas que eu estava plantando e cultivando, eu tinha certeza. Que o Renê estava plantando e cultivando, eu tinha certeza. Que a Elaine estava plantando e cultivando, ela já tinha certeza. A gente ia chegar. E vocês estão sentados nessa plateia aqui, isso é plantio, cultivo, vocês vão chegar. Só que a maneira de que a galera do entorno de vocês se comporta antes de você chegar, diz muito mais do que quando você chegar, como essa galera vai se comportar. Para tomar da minha água gelada, tem que ter passado sede ao meu lado. Então, para tomar da água gelada de vocês, tem que ter passado sede ao lado de vocês. Eu tenho certeza que aqui em Goiânia teve uma galera aqui, ó, que chamou mais um para vir, mais outro para vir. A galera falou, não vou não. Você te palestra, esses caras estão com dinheiro, vocês estão malucos. Esse Preto Zezé está tirando onda do Rick Chester, está milionário. Esse Renê tem jornal, vocês ficam nessa, senão que a vida deles está resolvida. Aí amanhã ou depois vocês alcançam resultado, vão falar, foi sorte. Não foi sorte não. Sorte é o nome que o preguiçoso criou para tentar diminuir o mérito de quem tirou a bunda da cadeira e fez a coisa acontecer. Que é o que vocês fizeram. Então isso é a primeira pergunta que você fez. Tome muito cuidado com o dinheiro que ele vem, mas aprenda sobre dinheiro antes dele chegar e aprenda sobre a oportunidade antes dela cair no seu colo. Agora, é desafio o tempo todo, Zezé. É desafio o tempo todo porque é muito fácil flutuar. É muito fácil você se perder. A responsabilidade é muito grande. Para um Zezé, para um Renê, para um Elaine, para um Rick, é muito grande a nossa responsabilidade. É o holofote em cima de você o tempo todo. Então, transformar a realidade é sonho de uma galera. Nem todo mundo que fala em transformar a realidade está preparado para isso acontecer. Primeira coisa é isso. Segundo, nem todo mundo que fala em transformar essa realidade planta de fato para que isso aconteça. Escolha dar certo, depois paga o preço para que isso aconteça. Tem muita gente que fala, pô, eu quero ter 1 milhão. Não faz nada para ter 1 milhão. O cara é barbeiro aqui, não tá aqui, não entendi, tá? O Expor Favela aqui, outro dia o cara me perguntou lá, eu falei com o Luri, tô indo para Expor Favela em Goiânia, ele falou, mas em Goiânia tem favela? Eu falei, não, você não entendeu sobre favela. Favelado é todo aquele que a sociedade fechou a porta, independente de onde ele mora. E esse cara resolveu fazer por conta dele, ele não precisa nascer num barraco, na rocinha ou na mangueira para ser favelado. Tá dentro da gente, é um espírito de selva, de falar, já que não abriram o porta para mim, eu construo a casa, construo a porta e vou lá e abro. E depois que eu abrir, eu deixo outros entrar porque eu abri. Favela é isso, não é saber se na cidade A ou B tem favela. Então, mas você tá aqui em Goiânia plantando a sua... Tinha um garoto cantando rap ali agora, que é aqui de Goiânia, eu tenho certeza, ele é daqui, eu tenho certeza, ele tá aqui na sala não? Eu tenho certeza que ele convidou 20, 30, 40, 50 amigos para vir ver ele cantar. Tava ele e a produção dele lá dentro, uma covardia com o cara. Amanhã ou depois o cara alcança o que o Bill alcançou, o que o Brau alcançou, o que a gente alcançou, aí todo mundo quer colar na banca do cara. Quem passou sede com esse cara? Quase ninguém, né? Então ele não tem que dar água para essa galera. Mas ele tem que saber disso. E aí a responsabilidade que nós temos de ocupar esse lugar sem salto, sem ego e calçando a sandália da humildade para entregar o nosso melhor, independente do tamanho da nossa plateia, até que a gente alcance o resultado, é muito maior do que o resultado propriamente dito alcançado. E o Zezé poderia estar agora, sei lá, o Zezé poderia estar, sei lá, vou para a Disney com a minha família, está aqui sentado, fazendo mediação de uma sala em Goiânia, o cara lá de São Paulo, só de lá para vir fazer uma mediação, lá de São Paulo, saiu de lá da terra dele para vir para fazer uma mediação aqui em Goiânia. Eu poderia estar em qualquer um outro lugar, o Renê poderia estar em qualquer lugar, estamos aqui energizando pessoas. Isso é responsabilidade. Porque amanhã ou depois a gente pode estar lá no Rio, pode ter alguém de Goiânia lá mediando uma parada da gente. A gente está aqui, amanhã pode ter alguém aqui que alcançou muito mais do que a gente conseguiu alcançar. Mas nós estamos calçando a sandália da humildade, estamos levando a mensagem, estamos provando que é possível, estamos fazendo a coisa acontecer e estamos dizendo para as pessoas, façam. Não sei quanto tempo que o Zezé demorou para ser presidente da CUFA, mas chegar a ser presidente da CUFA é só um detalhe perto do percurso que foi enfrentado para estar lá. Eu não sei quantos anos que o Renê viveu antes de criar o Voz da Comunidade. Eu não sei quantos anos a Elaine viveu antes de ter as franquias que ela tem. Mas a gente trilhou para estar aqui. E aí trilhar para estar aqui
faz com que as pessoas parem e falem, cara, não sei como que eles fizeram, mas eu quero ouvir o que eles fizeram para eu tentar fazer coisa semelhante ao que eles fizeram, para eu tentar resultados semelhantes aos deles, para ano que vem eu estar naquele lugar que eles estão ali. Então essa nossa responsabilidade é que tem que ficar, porque o legado imaterial ele é muito maior do que qualquer coisa material que a gente possa deixar para essa gente. Essa é a visão. A gente sempre teve o problema de ser público e de não poder falar. Então eu espero que a gente não encerre essa mesa aqui sem possibilitar que uma ou duas ou três pessoas façam uma pergunta para cada um de nós aqui, para que essa gente possa falar também. O segundo é que vocês viram que eu sou viciado na minha escovinha, né? Isso é origem de favela. Aliás, o estilo cabelo e escovinha, gente, é uma coisa muito antiga da tradição. Muito antiga. E ela está arrebentando aqui. Quando arrebenta é um sofrimento. Mas é onde um outro empreendedor vai me vender, né? Bom, cara, a causa ela tem que ser a base daquilo que a gente faz, né? O que eu costumo dizer é, se a minha melhora não melhorou o ambiente onde eu moro ou não melhorou os meus, não adiantou nada eu melhorar. Então, mais importante do que você transformar a sua realidade é quem quer se levantar perto de onde você se levantou para tentar transformar dele através do seu levante. Então eu sempre defendo a ideia das causas como se eu conseguir, você também consegue. Porque se eu vou para a onda da onda, se eu vou tirar a onda com a minha conquista, eu esqueço de que tem mais um garoto lá que ele está entre o fuzil e o livro. O primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Não é o jogador de futebol, é o dono do morro, porque é o cara que ele vê com carrão, é o cara que ele vê com dinheiro, é o cara que ele vê com corrente, é o cara que ele vê andando se relacionando com mais facilidade. O primeiro ídolo dele é aquele garoto. A partir do momento que surge um Rico, surge um René, surge um Zezé, surge um Elaine, e esse provável garoto ou garota olha para um Elaine, para um René, para um Rico, para um Zé e fala, cara, tem outro caminho. Aí está funcionando a nossa conquista. Mas se a gente esquece da causa, se a gente vai tirar onda, esse garoto nem vê a gente. Então é muito importante, eu vi que o negócio que eu estava transformando vida um dia, eu sou passista da Mangueira, né? Eu sou diretor da Mangueira, sou embaixador da Mangueira e sou passista da ala de passista da Estação Primeira de Mangueira. Aí um dia eu cheguei para apresentar na Mangueira, mas eu já era o Rico Chess que o mundo conhece. Mangueira é o meu lugar, para quem não sabe disso. Quer dizer, não é muito difícil saber disso não. Mas eu cheguei... Mas é sempre bom registrar. Fardado o tempo todo. Mas cheguei na Mangueira para apresentação da ala de passista. Aí tinha e a Mangueira é a única quadra, não sei aqui quem vai ao Rio, já foi ao Rio com frequência, a Mangueira é a única quadra dentro, de fato, de uma comunidade. É no morro a quadra da Mangueira, na Visconde de Niterói. Então, aí eu cheguei na quadra, tinha uns garotos brincando na porta da quadra. Quando eu cheguei para apresentar, eles disseram, é o Rick, vieram correndo para perto de mim e falou, quando eu crescer, quero ser igual a você. Cara, aquilo me deu um choque, né? Que não adianta. Falei, cara, não adianta minha filha estudar em uma das escolas mais renomadas da América Latina e esse garoto não ter acesso à educação. Eu preciso fazer por esses caras aqui, a missão é maior. Aquilo é a causa. Aí eu comecei a financiar, apoiar, patrocinar alguns projetos na Mangueira. Hoje tem a Semente de Rainha, da Evelyn Basto, tem a Escola de Messalha e Porta-Bandeira do Matheus da Cinti, que é o primeiro casal de Messalha e Porta-Bandeira da Mangueira, que tudo eu que patrocino. Toda quarta-feira que eu posso, eu tô lá para os garotos me verem de perto, para continuar tendo aquela referência. Isso é a missão, é a causa que tem que ser maior do que a minha conta bancária. Porque senão a conta bancária te faz flutuar e você... Infelizmente, é muito comum, por exemplo, o cara... Vamos dar exemplo do Rick, transforma em realidade e fala, cara, na Mangueira posso soltar uma bomba naquele lugar, não volta mais nunca, misericórdia, tá amarrado em nome de Jesus. A galera fala assim, mal sabe a gente as voltas que o mundo dá. Ou sai uma pessoa de Goiânia aqui, vai para Portugal, vai para os Estados Unidos e fala, pode jogar uma bomba lá em Goiânia, não volto mais não. O negócio é América, não sei o quê. Aí dá errado lá, tem que voltar. Então não adiantou, se o dinheiro sobe para a cabeça nesse nível, não adiantou o dinheiro que veio, que ele só te atrapalhou, ele não te melhorou, e por ele não ter te melhorado, você não conseguiu melhorar ninguém no seu redor e nem nos seus. Então eu não sei, para mim a minha causa é maior do que a minha conta. E a causa é essa, o Rick de ontem é maior do que o Rick de hoje, menor do que o Rick de amanhã, mas que o Rick de hoje consiga motivar algum garoto a tentar caminhar nessa direção, para que através do Rick surja outro Rick, outro Zezé, outro René, outro Elaine, etc, etc. Então a causa, aquele que não tem uma causa, se ele está fazendo só pelo dinheiro, só para ter 1 milhão, esse cara já se perdeu, porque o dinheiro é meio. O dinheiro não pode ser o objetivo, o dinheiro tem que ser o meio que me possibilita alguma coisa. Então, eu trabalho para ganhar dinheiro para possibilitar isso. E tem galera que só quer ter 1 milhão, não, só quero ser o primeiro milionário da minha família. Só quero ser o primeiro milionário do meu bairro.
Tá, mas você quer ser milionário para quê? Aí o cara não sabe para que ele quer ser milionário. Ele não tem causa, ele se perdeu pela nota, pela cédula, por essa rede social massacrante que fala disso o tempo todo na mente da pessoa, e a pessoa ganha um dinheirão e compra uma aposta sem saber que o imposto da aposta está para comprar 3, 4 carros populares. Ele podia ter uma frota de carro de aplicativo na cidade dele, está andando de Porsche. Não resolveu aquele cara. E ele não vai conseguir motivar ninguém, porque ele não tem causa. A causa dele era só o CPF dele. E eu fico feliz ao chegar na Mangueira e ver que os garotos da comunidade olha para o Rick e quer ser um Rick, assim como eu tenho certeza que os garotos olham para o René e quer ser o René, olha para a Elaine e quer ser a Elaine, e olha para o Zezé que quer ser o Zé, para o Celso, para o Raul. A gente sabe disso porque a gente não perdeu a conexão com o lugar onde a gente veio. E essa, para mim, essa é a minha principal causa, que é sempre falar do Deus que eu sirvo nos lugares que eu vou, é jamais se esquecer do meu lugar, da minha essência, jamais entender que só justifica o Rick chegar em algum lugar se a chegada dele motivar outras pessoas a caminhar na direção que ele caminhou. Essa é a causa. Pô, primeiro, eu sou filho da dificuldade, a dificuldade me apresentou a superação me apresentou a venda e a venda salvou minha vida. Não porque eu escolhi vender, porque eu comecei a vender porque eu queria comer carne com 7 anos de idade. Eu passei fome, igual eu falei com vocês, e eu queria comer carne, eu não conhecia carne. Aos 7 anos eu nunca sabia o que era. Eu cheguei na escola uma vez, perguntei o que era carne, riram de mim, eu perguntei para minha mãe como eu fazia para comer carne, ela me falou que eu tinha que começar a trabalhar. E aí eu comecei a plantar uma horta, eu esperei aquilo crescer e comecei a vender. E o meu exemplo de vida sempre foi minha mãe e meu pai, porque era quem eu estava mais perto, e na minha época não tinha nem televisão, o único acesso que eu tinha na minha família é o meu bairro. Nem a minha cidade, não era o meu bairro mesmo, não tinha dinheiro para sair de casa, não tinha nada disso. E o meu pai lia um livrozinho chamado Bíblia Sagrada. E todo dia amanhecia, meu pai estava lendo aquele livro. Ao anoitecer, meu pai estava lendo aquele livro. Eu falei, cara, tem alguma coisa nesse livro que esse velho lê todo dia, eu vou passar a ler esse livro. E aí comecei a ler esse tal livro, chamado a Bíblia Sagrada. E aí um dia eu perguntei, pai, por que o senhor lê esse livro? Ele começou a me falar desse livro, chamado Bíblia Sagrada. E aí ele me falou que o mundo se divide em quem tem e quem não tem conhecimento, e que era melhor eu ter conhecimento e nunca precisar de usar do que eu precisar e não ter aquilo. E aí meu pai lia porque a minha avó lia, e eu comecei a ler porque o meu pai lia. Então é aquela parada do exemplo arrasta, né? Se a minha avó mexesse no celular, meu pai ia mexer no celular porque ela mexia, e eu ia mexer no celular porque eu vi meu pai mexendo. Como ele lia, eu comecei a ler porque eu vi o meu pai lendo. E aí quando eu comecei a... Meu pai sempre me falou que o conhecimento dividia, que dentre as 5 coisas que eu não poderia deixar de fazer na vida, uma delas era buscar conhecimento. E aí comecei a trabalhar, saí de Pitangui, Minas Gerais, me mudei para Belo Horizonte. E aí em Belo Horizonte eu abandono a escola porque eu comecei a vender muita coisa na rua, e eu escolhi trabalhar porque eu queria comer carne. E aí, quando eu abandonei a escola, meu pai falou, você lembra que eu te falei que o mundo se divide em quem tem e quem não tem conhecimento? Eu falei, lembro. Ele falou, pois é, você está abandonando logo o conhecimento? Você vai ter que começar a buscar conhecimento complementar. Eu falei, como assim? Ele falou, procura essas lojas de livro usado e começa a comprar livro. Aí um dia eu passei no centro de Belo Horizonte e vi uma loja escrita Sebo. Eu não sei se aqui chama Sebo, loja de livro usado. Aqui também chama Sebo? Então vocês já pegaram a visão. Aí vi um livro lá na porta, A Arte da Guerra, R$1. Aí eu comecei a comer carne, eu comecei no pé de frango, que era o mais barato que tinha. Porque quem nasce na realidade que a gente nasceu, não compra o frango. Para chegar no frango é a distância. Você compra o pé de frango, a costelinha de frango, a carcaça do frango, a moela do frango, sambiquira, o pescoço. Depois você tá maluco. Não é simples, para chegar no frango tem uma distância, né? E aí quando eu saí de Pitangui, eu comia pé de frango. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu estava comendo a 100. E a minha vontade era chegar na picanha, que era a melhor carne que tinha. Mas era longe a picanha, tá maluco. Só que eu falei, R$1 não vai atrapalhar eu comprar carne. Aí comprei esse livro, A Arte da Guerra. E li esse livro. Quando eu li esse livro, falei, cara, eu tenho que ler. E aí comecei a ler. Descobri que o que eu tinha era dom da oratória. Só que treinado, aquilo poderia ser usado a meu favor a qualquer momento. E aí comecei a me apaixonar pela leitura, até que chegasse a oportunidade de escrever meu próprio livro. Mas o meu preparo veio da necessidade. Tudo que eu fiz na vida, eu fiz pela necessidade. A necessidade faz o sapo pular. Então eu comecei a trabalhar pela necessidade. Depois que eu comprei carne pela primeira vez, aí eu fui para a escola para contar que eu tinha comprado carne, e eu vi um garoto calçando uma conga, e eu andava descalço. Perguntei para ele, como que é o nome dessa parada? Ele falou, conga. Alguém que conhece conga? Pô, vocês estão decretando a idade, hein? Só pessoal, 40 a mais. Estão decretando a idade, mas enfim. Aí eu falei, eu vou comprar uma parada dessa. Aí ele falou comigo, não é tão simples assim não. Eu falei, por que não é simples? Ele falou, antes da conga tem o quichute. Eu falei, caraca, é difícil para aí já é mais o pessoal 50 a mais. Aí você decreta a idade. Aí eu deixei o pé de frango e comecei a trabalhar para comprar o quichute.
Aí que o conhecimento, eu descobri que eu vendia alface, só que um dia eu cheguei na porta de uma senhora, ela me perguntou se eu tinha sacolé. Aqui chama sacolé, geladinho, dindim, como chama? Lá no Ceará chama dindim. Pois é, sacolé, no Rio é sacolé, em Minas é chup-chup. Aí me perguntaram se tinha sacolé. Eu falei, bom, se eu falar com ela quem tem, ela vai comprar na mão de quem tem, é melhor eu falar que eu faço. Aí fui para casa, peguei um livrinho de receita da minha mãe, falou, isso aqui é chup-chup, aprende a fazer. Eu fui aprender a fazer pelo livrinho de receitas da minha mãe. Aí comecei a ler o livro de receitas da minha mãe para aprender a fazer as coisas que me perguntavam na rua se eu vendia. Aí eu descobri que o conhecimento de fato me colocava em uma condição de vantagem perante os demais que não buscavam conhecimento perto da minha pessoa. E aí o conhecimento salvou a minha vida, porque vender com o dom da oratória, com a fala na ponta da língua, com habilidade de comunicação, é muito mais fácil do que simplesmente você abrir uma loja, colocar um produto, um serviço, sentar e ficar esperando o cliente entrar. Então a venda é comunicação. Isso me ajudou muito em venda. Até chegar na pergunta do Zezé, como foi escrever um livro, né? Você imagina, um cara que passou fome de nada, de repente alguém vira para ele e fala, você tem que escrever seu livro. Eu falei, vocês piraram, cara, eu vendo água, eu não sou escritor. Aí os caras viraram e falaram, cara, as legendas do seu vídeo, dos meus primeiros vídeos, as legendas do seu vídeo são tão poderosas quanto a escrita, quanto o vídeo propriamente dito. É você que faz a legenda? Eu falei, sim. Ele falou, cara, então você escreve muito bem. Eu não sei se isso é dom ou se é treina, mas você escreve muito bem. Você tem que escrever seu livro. Aí escrevi o primeiro, que é o Pega a Visão. Esse livro vendeu 5 milhões de cópias. Você imagina. Um cara que passou fome, de repente ele vende 5 milhões de cópias de um livro. E faz uma conta se eu tiver vendido cada livro desse por um real. 5 milhões de cópias. Hoje eu vendi mais de 11 milhões de cópias de livro. Escrevi 3. Então, para mim, primeiro foi uma sensação maravilhosa saber ler, ver o meu pai lendo o livro sagrado, começar a ler e depois escrever. Mas eu tenho aqui meus livros, tá aqui. Eu trouxe 10 para dar para algumas pessoas. Esse aqui é meu primeiro livro, Pega a Visão. É o meu segundo livro, A Favela Venceu. E esse aqui é o meu terceiro livro. Mas eu consigo sair de casa sem esses 3 livros. Mas sem esse aqui eu não saio. Meu manual, de onde vem minha força. De onde vem aquilo que eu faço. De onde eu tiro toda a minha esperança. A Escritura Sagrada. O primeiro livro que eu li na Bíblia, e eu não estou falando de religião não. Que a parte mais bonita da fé não é a que eu acredito. É o respeito que eu tenho que ter pela fé do outro. Eu respeito o seu axé, você respeita meu amém. Esse é o respeito, entendeu? Então esse livro aqui não se fala de religião. Religião é coisa que o homem criou aqui embaixo. Mas esse livro aqui é meu manual. É daqui que eu tiro minha força. Qualquer dúvida que eu tenho sobre a vida, eu venho aqui e consulto o meu manual. E aí, sem ele, eu não saio de casa. Sai sem os meus 3. Mas sem esse aqui, eu não saio de casa. O primeiro livro que eu li na vida. Esse livro foi da minha avó, que passou para o meu pai, que está comigo e que eu pretendo passar para minha filha. Mas sem ele, eu não saio de casa. E digo isso a vocês. Busquem conhecimento. Sim. Talvez vocês não precisem tanto. Mas se um dia precisar e não tiver, vocês não têm noção do quão complexo vai ser a caminhada. Porque se você acha caro um livro, é porque você não tem noção do preço da ignorância. E por causa dessa ignorância que tanta gente ainda padece na mediocridade. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de seguir qualquer pessoa na rede social que você segue que te fala sobre uma conta de 2 mais 2 são 4 no mundo moderno de empreendedorismo num país chamado Brasil, o 7º mais desigual do mundo. Não é assim que essa conta é feita. Então, se você segue alguém que te conta de facilidade, o problema já deixa de ser essa pessoa e passa a ser você que está seguindo essa pessoa. Então, a sua primeira missão tem que ser: qualquer pessoa que me conte facilidades demais sobre as coisas dentro de um país chamado Brasil, eu tenho que colocar no mínimo uma interrogação dessa pessoa. A princípio, eu vou deixar de seguir e vou acompanhar com mais distância. Começa daí. É difícil. Escolha... Queira o melhor, mas se prepare para o pior. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. Essa tem que ser a frase que tem que reger a sua vida. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. O segundo, a primeira coisa que você tem que aprender na vida é sobre gestão das emoções. A primeira, gestão das emoções. Porque se você não tem gestão das emoções, nascendo em um país imediatista igual é o Brasil, que é herança de outras gerações, e agora na internet é como se a galera te empurrasse a ficar milionário da noite pro dia. Pode acontecer? Pode. Mas em via de regra, não é assim que a banda toca. Talvez a maioria nunca vai pegar em milhão. Só que existem tantos outros milhões que a galera já nasce, por exemplo, saúde plena é milhão na conta. A galera não sabe disso. Mas se você não controla as suas emoções, não faz a gestão das emoções, você não consegue suportar esse processo. A terceira coisa é que sucesso não é o que você colhe.
mas sim o que você planta. O sucesso do Rick não é o Rick ter hoje a vida que ele tem. É ter entendido aos 7 anos de idade que ele precisava começar com o mecanismo que ele tinha no lugar que ele estava e fazer a engrenagem dele girar. Então sucesso não é fruto, sucesso é semente e cultivo. Não tem como você colher abacate tendo plantado alface. Não tem como você colher mamão tendo plantado couve. Não tem como você colher pera tendo plantado milho. Se você quer colher pera, plante pera e cultive pera. Quer colher couve, plante couve, cultive couve. Quer colher abacate, plante abacate, cultive abacate. Ou seja, baseado naquilo que você plantou e cultivou, você já tem noção daquilo que você vai colher. Se a vida que você tem hoje não te representa como objetivo, arranque tudo aquilo que você plantou em algum momento. Primeiro, calça a sandália da humildade, entenda que plantou a semente errada. Arranque tudo aquilo que você plantou, prepare a terra novamente, escolha o que você quer colher, plante a semente que te leva àquele tipo de colheita, cultive aquela semente para que você possa colher. Porque senão nós vamos viver uma vida de ilusão, acreditando que se eu abrir uma barbearia no bairro X em Goiânia vai bombar. Não. Abrir uma barbearia não é garantia que vai bombar. Se eu fizer Goiânia, vai bombar. Se eu fizer abrir um jornal igual o Renê, vai bombar. Se eu for vender água, vai bombar. Não, não é isso que vai bombar. Vai bombar é você saber o que você quer, saber que plantio é o sucesso, respeitar todos os degraus, considerar os seus pequenos avanços. Você notou que eu falei aqui de 1 milhão na conta, mas o primeiro dia que eu comprei carne, eu chorei porque eu tinha comprado carne. Eu considerei todos os meus pequenos avanços. Eu considerei ter comido o pé de frango. Depois considerei o quichute que veio antes da conga. Depois considerei a conga. Depois considerei comprar minha roupa nova, porque eu sou filho do meio, nasci na década de 70 por 80. Filho do meio não tinha roupa nova. A roupa era comprada por irmão mais velho, depois para outra irmã, passava para o filho do meio, o filho do meio cuidava da roupa e ia descer na roupa. Eu comemorei quando eu comprei essa roupa. Então, comemorar os seus pequenos avanços te ajuda, é como se fosse pequenos comprimidos para ajudar a sociedade a ser controlada. Porque se você esperar chegar onde o Rick chegou para comemorar, você não consegue suportar. Se você esperar chegar onde o Renê, a Elaine, o Zezé, você não vai conseguir suportar. E se você seguir alguns que falam de facilidade, você vai querer acelerar o processo. E eu posso te garantir uma coisa baseada na fé que eu tenho. Eu sou águia, eu costumo dizer muito isso. A águia não voa com pardal. Mas eu tenho uma metáfora que eu uso. É uma metáfora, isso não está na Bíblia não, tá? Eu nem estou falando de religião, é só uma metáfora que eu uso fazendo uma brincadeira com a Arca de Noé. Quando veio o dilúvio, a águia foi uma das primeiras a ver o dilúvio, que ela sempre fica num penhasco. Então lá de cima ela viu aquela água toda vindo e falou, essa parada vai inundar. E aí ela olhou de longe, ela viu a construção de uma arca e falou, deu bom, eu vou ser a primeira a entrar, na velocidade que da minha asa, eu vou ser a primeira a entrar nessa parada. A águia caiu do penhasco, pegou um voo, entrou lá na arca, virou pro Noé, fecha, Noé, tá vindo um dilúvio aí, vai inundar essa parada. O Noé virou para a água e falou, não podemos fechar a água. Mas como assim? Vai inundar. Ele falou, não, tem que esperar a tartaruga. A águia virou e falou, meu Noé, deixa eu te contar uma coisa, eu passei pela tartaruga 5 países atrás, no outro continente, esse negócio vai inundar, ela tá vindo lento demais. Ele falou, não vai inundar não, tem que esperar a tartaruga, tem que esperar o bicho preguiça, tem que esperar a zebra, tem que esperar o leão, tem que esperar o macaco, tem que esperar. E aí o tempo começou a fechar, a água começou a chegar e nada da arca inundar, e a tartaruga tá vindo. Meses depois chegou a tartaruga. Quando a tartaruga entrou, Noé fechou a arca. Lição: a mesma arca que trouxe a águia com a velocidade das suas asas, esperou a lentidão do passo da tartaruga antes de fechar a porta. Então o que eu tenho que dizer para você é, não interessa se você é águia ou se você está vindo no pasto de tartaruga, a arca não vai fechar sem você entrar, desde que você esteja caminhando em direção à arca. Não interessa a velocidade do seu passo, a arca não vai fechar sem você entrar. Eu não estou falando de religião, estou falando de fé. Se você tiver convicção que você está plantando e cultivando, se você tiver convicção que você está indo dando seus passos, independente de qual seja a velocidade dos seus passos, pode estar certo. Pode demorar 40 anos, como aconteceu com o Rick. Mas a arca não fecha sem você colocar o pé lá dentro. Porque o Deus que você segue vai ser fiel para permitir que a promessa se manifeste na sua vida. Pegou a visão? Controle a ansiedade assim. Isso tem que ser o seu termômetro de ansiedade. Quando a caminhada estiver difícil, você fala, cara, tá difícil, mas eu vou dar mais um passo porque eu sei que a arca não vai fechar sem eu entrar. O dia que eu descobri isso, eu não parei mais. Não tinha a ver com a dificuldade. Isso aqui, ó, tá vendo esse caroço aqui? É veia estourada de peso da caixa. Eu pegava a caixa assim, ó. Vou pegar aqui pra você ver. Isso aqui não é minha caixa, não. A original tá lá em casa. Essa parada pegava aqui, estourou minha veia. O dia que isso aconteceu em Copacabana, eu chorei, mas eu continuei a caminhar. Porque eu tinha certeza que a arca não ia fechar sem eu entrar. E eu vivi para ver isso acontecer na minha vida.
E talvez eu não tenha vindo aqui para dar palestra, para trocar ideia, para participar de painel, para nada disso. É só para te dizer que a sua ansiedade tem a ver com a dúvida se a arca fecha sem você entrar. E eu sou capaz de te garantir que ela não fecha sem você entrar. E que um dia você vai estar aqui nesse painel contando que lá em 2023 o Rick te falou que a arca não fechava sem você entrar. Tenha fé e siga a sua caminhada. Lá na frente a gente se encontra. Inscreva-se no canal, ative as notificações e receba vídeos motivacionais diários.